Olá, seguidores do LP Informativo. Hoje nós estamos aqui em mais um bate-papo de gestão. Hoje nós vamos falar sobre gestão de qualidade. O nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo, ele que é auditor e consultor, proprietário da Just Quality e também prestador de serviços da IQB e QualiCert. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Estou à Paulinho. disposição de vocês. Opa, Paulo também, nosso querido companheiro aqui do canal. Seja bem-vindo. Obrigado. E agradecer ao Muito Carlos bom. pela disponibilidade aí. Vamos começar. Bom, Carlos, você que está sempre trabalhando com as empresas, eu queria saber assim, né, o que é ISO? E também aproveitando, o que é ISO 9001? Bom, a ISO, na verdade, é uma referência para uma organização internacional que existe na Suíça, com sede em Genebra, onde ela é em Genebra, onde ela é responsável por editar, por escrever normas técnicas para o mundo inteiro, né? Então, na verdade, a palavra ISO é uma referência, né, para essa organização, que, por tradução, é Organização Internacional para Normalização, né? Ela é uma organização que tem a responsabilidade de escrever normas técnicas pelo mundo, né? E a ISO 9001 é uma série de normas que foi escrita em 1987 e que em 1994 sofreu uma revisão, em 2000 sofreu uma outra revisão, em 2008 passou por uma outra revisão e agora já está na revisão 2015, né? O objetivo da série ISO 9000 é escrever normas de gestão da qualidade, tá? Com o intuito de organizar processos, padronizar atividades, sempre pensando na gestão da qualidade. Bom, e quais os motivos, né, que levam as organizações a buscarem a certificação ISO? Bom, existem alguns fatores. O próprio mercado, né? O próprio mercado é uma razão das empresas procurar a certificação ISO. As empresas, claro, se preocupam também com a gestão dos seus processos, né? Organizar os seus processos e principalmente, né, hoje, com a versão 2015, as empresas estão procurando agregar valor com relação à sustentabilidade, gestão de riscos, né? É até um termo muito usado agora, mentalidade de risco, né? Então hoje a norma ISO 9001, antigamente ela tinha mais um viés, né, de documentar, de registrar, se pensava muito nisso. Hoje a preocupação dela é mais a gestão dos processos. Se pensa mais na sustentabilidade da empresa, buscando a organização dos seus processos. E quais os benefícios que a certificação ela pode trazer para a organização? Bom, como eu já falei, né, a norma ISO 9001, um dos objetivos é padronizar os processos. É você trabalhar certo todos os dias, como se você definisse uma receita de bolo, né? Você vai fazer um bolo seguindo a receita todos os dias. A norma ISO 9001 tem o objetivo de padronizar as atividades, para que você faça sempre o correto todos os dias. Com isso, você tem ganho de tempo, você elimina desperdícios, você agrega um valor maior nos seus processos. Você se preocupa com a qualificação dos seus colaboradores, você se preocupa
claro, com o aumento da satisfação do cliente, haja visto que satisfazer o cliente é uma obrigação, né? Então você se preocupa com o aumento da satisfação, né? E sem dúvida nenhuma, abre mercados também, né? Eu sempre procuro falar com a implantação de um sistema de gestão, né? E não com a certificação, você agrega valor nos seus processos e, principalmente, agrega valor no aumento da satisfação do cliente. Vou fazer uma pergunta antes. Na verdade, é uma pergunta, mas hoje eu acabei assistindo uma live do meu amigo Valério Brizotti, da empresa Brizotti Consultoria, e estavam falando da quantidade de empresas que tem no Brasil, hoje em torno de 13 milhões de CNPJ. Talvez hoje menos por causa da pandemia, acabou fechando bastante, né? Infelizmente. E os dados estatísticos no Brasil tem em torno de 13 mil empresas só certificadas ISO 9001, que é a qualidade. A gente fala, eu pedi para fazer a primeira pergunta, né, que era o que é ISO e o que é ISO 9001. Por quê? 9001. Acaba se falando muito assim, é meio comum. A minha empresa tem ISO. Só que a entidade ISO hoje ela tem mais de 100 mil normas escritas. Então, a ISO 9001 é uma dessas normas. É a mais, acho que talvez no Brasil, a que mais o pessoal implementa. Mas mesmo assim, o volume é muito pequeno, né, Carlos? Não é uma norma nova. A ISO 9001 já é uma norma, igual você falou, começou lá em 94, né, antes até. E por que por quê? Porque a gente não sabe, mas assim, na sua visão, por que se procura pouco? Perto de 13 milhões de empresas que a gente tem de CNPJ, por que só 13 mil empresas são certificadas? Em torno de 13, 14 mil empresas são certificadas no Brasil. É muito pouco, não é? O que falta, na sua visão? Eu acho pouco, sim. Eu acho muito pouco. Eu penso que as empresas se preocupam muito em vender, em ganhar, em lucrar. Em muitas situações, em muitas situações, lucrar, vender de forma desorganizada, vamos dizer assim, né? Eu imagino que assim, grande parte das empresas que aderiram à certificação ISO 9001 ou à implementação de um sistema de gestão da qualidade voltado à norma ISO 9001 foi mais por força de mercado, porque o cliente pediu, né? Porque o cliente falou: se você não tiver certificação, eu não compro de você. Porque existem algumas situações, Edson, que funciona assim. O Paulinho sabe. Licitação, por exemplo, se não tiver certificação ISO em algumas situações, não participa, né? O segmento automotivo, se você, no mínimo, não tiver certificação ISO, você não pode fornecer para uma montadora, por exemplo, né? Certo. Então, em muitas situações, as empresas acabam sendo obrigadas a ter ISO 9001 por força do mercado. E não se preocupam, em respondendo à pergunta do Paulinho, não se preocupam na gestão. Não se preocupam na gestão. Que acho que isso que deveria acontecer, né? Então, se preocupam em ganhar, né? É raro, Paulinho Paulinho vai concordar com isso, é muito raro uma empresa, né, Paulinho, implantar um sistema de gestão da qualidade assim, por livre, espontânea vontade para melhorar a gestão. Não é, Paulinho? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco.
eu queria deparar com algumas empresas que tivessem essa mentalidade, chamar a gente como consultor e falar, eu quero melhorar meu processo, quero padronizar, quero perder menos e não quero enxergar a qualidade como um custo na empresa. Mas a gente está muito longe disso. É uma pena, porque na China, a China é quase que líder em todas as normas que tem. Sim. Eu não vou falar o número, porque eu não sei o dado estatístico, mas chega a 40% das empresas da China ela tem um sistema de gestão implementado, muito à frente do nosso. Infelizmente, alguns empresários veem como custo, mas está assim, caminhando a passos lentos, né, Carlos? Mas a gente via um tempo atrás, era menos, agora até por esse crescimento e tecnologia, tudo que a gente vem, essas mudanças que mudam muito rápido, as empresas estão começando a criar uma consciência um pouquinho sobre qualidade, mas ainda está muito longe do que a gente espera, infelizmente. Mas a explicação do Carlos foi bem certa, que algumas procuram por força do mercado, por exigência de cliente, por alguma importação e exportação que exige essa certificação, porque o concorrente tem, eu tenho que ter também, e alguns casos que a gente vê, eu como consultor, eu conhecendo o Carlos já faz algum tempo, né? Ele me auditou algumas vezes, já deu não conformidade para mim. Mas Essa parte você esquece. Conhecendo o Carlos, a gente tem muitas empresas que ela teria um certificado para colocar na parede. Isso estava deixando a gente triste, né, Carlos? Mas ainda tem, né? Imagino mesmo. Sem dúvida nenhuma. E Carlos, quais as principais dificuldades, né, que as organizações elas têm para manter esse sistema, né, de gestão funcionando, né? Funcionando perfeitamente, né, digamos. Então, eu acho que a grande dificuldade é a forma que é passado para as empresas a norma. A forma que é interpretado os requisitos da norma, não é, Paulinho? Acho que eu diria isso. Por quê? Quando você apresenta a norma ISO 9001, principalmente falando da versão 2015. Inclusive, se você me permite, só um complemento num comentário do Paulinho, que ele falou que agora que as empresas estão começando, eu concordo plenamente, e principalmente, Paulinho, eu diria que por causa da versão 2015, né? Porque a versão 2015, ela está se preocupando menos em documentar, menos em registrar, e mais em gerenciar, pensando em risco, né? Desenvolver um pouco mais a alta direção, que eu acho que é o que faltava também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E no gancho da alta direção e na pergunta que o Edson fez, a forma que é passado a norma para as empresas, isso para mim é a maior dificuldade. Quando você apresenta um requisito da norma, ou apresenta a norma propriamente dito, falando assim, olha, você precisa fazer isso aqui porque é bom para a tua empresa, é bom para o teu processo, se você realizar tal atividade, você vai diminuir as tuas perdas, você vai ter ganhos de lucratividade,
você vai ter menos retrabalho, você vai ter funcionários mais qualificados, o conhecimento da empresa vai ficar melhor disseminado. Se você, vamos dizer assim, apresentar essa ideia para a empresa e não assim, você precisa fazer isso porque a norma pede, porque é requisito, eu acho que se você falar desta forma para as empresas, você consegue ter melhores ganhos. O que não acontece em algumas situações, acho que o Paulinho vai concordar, as empresas entenderem a norma não como uma ferramenta de gestão, e sim como um conjunto de requisitos que eu tenho que implementar porque a norma pede. Então, quando você implementa com essa ideia, a implementação fica pesada. Eu acho que fica mais leve quando você apresenta a ferramenta ISO 9001 como uma ferramenta para gestão e não como um conjunto de requisitos. Eu diria que a dificuldade é essa. Trabalhar com a norma, entendendo que ela é um conjunto de requisitos e não uma ferramenta de gestão. Exatamente, é isso que a gente escuta bastante em lugar, né? A norma fala para mim fazer isso. A norma pede para fazer isso. Ou você escutar de algum funcionário, ou até da própria diretoria, assim, você tem que preencher isso por causa da ISO. O cara nem sabe por que está preenchendo aquilo e está sendo obrigado. E não é isso. Hoje a norma, eu já nem chamo de qualidade mais, e sim de gestão. Já faz algum tempo que para mim é gestão. Ela ficou muito melhor para ser implementada, ficou uma norma gostosa de implementar, 9001. Tirou um pouco aquela coisa burocrática, né, igual você já falou, de documento, pedindo documento para tudo. Hoje ela é mais voltada ao funcionamento mesmo da empresa. E o Carlos está certo, sim, muito no que ele diz. Não tem que se fazer porque a norma exige. É uma boa gestão você fazer uma boa gestão da sua empresa com base seguindo a norma, mas fazer uma boa gestão, essa seria a visão que todos teriam que ter, né? Vou melhorar a minha empresa implementando a ISO 9001. Vou fazer uma boa gestão. Tanto que eu sou contra a certificação. Para mim, a norma no Brasil, ela só tem a certificação. Exige ser uma certificação porque alguém burla as etapas, porque a norma teria que ser uma diretriz para você fazer a implementação. Fato. Você certificar é porque alguém não acredita que você está implementando certo. Eu acho que assim, a pessoa não tem que... Eu acho que os empresários pensam, vou certificar minha norma. A certificação vamos falar assim, é o prêmio para a boa gestão que você fez. Uma consequência, né? Uma consequência. É uma consequência da sua boa gestão. Sou contra, eu sou auditor também de empresa, de certificação, mas eu acho que as empresas teriam que implementar para melhorar a sua gestão, não para ter um certificado, não para falar assim, estou certificado. E se alguém está certificando é porque alguém não acredita no povo nosso, em alguma coisa nesse sentido, infelizmente. Bom, perdão. Pode falar, Carlos. Ainda, dentro da questão que você falou das dificuldades, o Paulinho com certeza vai concordar também. O que tem muito, Edson, é as empresas ainda, infelizmente, para nossa tristeza, eu vou falar pelo Paulinho, que eu sei que ele vai concordar, né? As empresas utilizarem a norma ISO, e principalmente a gestão, pensando no certificado, sabendo que o período de certificação é 1 ano, né? Então, ao invés de as empresas trabalharem todos os dias pensando na norma, trabalham perto do dia da auditoria. Você entendeu? Então, essa é uma grande dificuldade também. 15, não é, Paulinho? 15 dias antes da auditoria é aquela
Todo mundo procurando. Fica um ano quase, às vezes ninguém conhece a pessoa que faz a qualidade na empresa. Quando chega a 15 dias, é a pessoa mais requisitada da empresa. Como que eu preencho isso? Uhum. Preencho isso aqui. Não é o funcionamento correto, né? Sim. Essa seria outra Bom, dificuldade. Como nós... um pouco não, uma grande parte. O que eu falei da certificação, de eu ser contra a certificação em si da coisa, é uma visão minha, mas eu já tive algumas discussões com alguns outros auditores ou consultores que não compartilham da mesma opinião minha. Então, assim, é uma opinião minha que a gestão é para melhorar a empresa e não para se certificar. Certificar é uma consequência, igual o Carlos falou. Então, assim, só certificando que é uma opinião. E a cultura do povo brasileiro ainda. Acho que o povo brasileiro, nós, não gosta muito de seguir regras. Tem uma deficiência em seguir regras. A gente, às vezes, dá um jeitinho para dar um pulo do gato em algumas ocasiões para... depois eu preencho isso. O rapaz da qualidade, você anota aqui para mim, eu não sei fazer. Então, ainda a cultura nossa é diferente de uma empresa, vamos falar assim, japonesa ou alguma da Europa, sei lá, que eu já auditei e são mais regrados que a cultura nossa. O povo brasileiro é o povo mais inteligente que existe no mundo, mas às vezes ele acaba usando a inteligência para não fazer alguma coisinha, para dar um jeitinho, né? Então a cultura também eu acho que entra na dificuldade que a empresa tem para implementar e para manter o sistema de gestão. É uma das coisas que eu deparo. Bom, como o nosso tempo é curto, nós já estamos na reta final da entrevista, eu queria que, antes de finalizar, o Carlos explique o que, para falar um pouco da auditoria, né? Tanto da interna quanto da externa. Tá. Vou falar da auditoria interna primeiro, né? A auditoria interna, ela é uma das ferramentas da norma ISO 9001, né? Uma das ferramentas mais importantes do sistema de gestão da qualidade. Haja visto que por ela você consegue entender que o teu processo ele está aderente à norma ISO 9001 e que também o teu processo está aderente aos padrões que a própria empresa criou, né? Que são os procedimentos, as instruções de trabalho, os registros, que agora são chamados de informação documentada, né? Então, toda a informação documentada que a empresa criou como padrão de trabalho, então, ele é verificado pela auditoria interna. É mais ou menos assim. Se você escreveu, então cumpra, né? Então, nesse momento, tudo que você padronizou como atividade, você verifica se está sendo realizado, se está sendo cumprido conforme foi estabelecido. Esse é o papel da auditoria interna, né? Uma boa auditoria interna, assim, feito com a maior lisura, com a maior realidade possível, seriedade possível, faz com que um sistema de gestão seja, de fato, bem implementado e seria o resultado de um bom sistema de gestão, como nós estamos falando aqui, que agrega valor para a empresa, que agrega valor com relação à satisfação do cliente, correto? Esse é o papel da auditoria interna. A auditoria externa, ela é realizada por organismos independentes da empresa, tá? São chamados organismos... A auditoria é chamada de auditoria de terceira parte, né? A auditoria interna é chamada de primeira parte. A auditoria externa, ela é realizada por organismos externos com fins de certificação
na maior parte das vezes, né, que seria o caso dos organismos de certificação de sistema da qualidade, ou mesmo organismos de sistema de certificação de produto, que é o caso dos organismos que eu trabalho, né? Então, o objetivo da auditoria externa é verificar se a norma ISO 9001, por exemplo, foi efetivamente implementada, se os padrões que foram estabelecidos, né, as informações documentadas estão sendo seguidos também, tá? A auditoria externa, ela tem um objetivo, ela tem um fim, ela tem um objetivo diferente, que é um objetivo, por exemplo, de certificar uma empresa. E a interna é para verificar se aquilo que você criou está sendo seguido. Não sei se o Paulinho tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Não. Mestre. Não, tá explicado. Bom, então, muita informação bacana, né? Eu sempre falo para o Paulinho que a gente vai convidando os entrevistados e a gente mesmo vai aprendendo mais ainda, né, Paulinho? Com as informações. E isso é muito bom. Eu gostaria de ficar até mais momentos aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Mas foi muito bom o papo de hoje, viu, Carlos? Poxa, eu que agradeço. Peço desculpas por qualquer coisa aí. Eu não tenho tanta habilidade com as palavras como vocês têm aí, tá? Como o Edson tem, né? Eu não. Uma coisa é eu estar auditando, outra coisa é estar falando com vocês aqui. Sou até um pouco tímido também, mas eu espero ter contribuído em alguma coisa. Muito. Desculpas por qualquer coisa. Agradeço pelo convite. Opa, agradeço também o Paulo por estar conosco aí, mais um vídeo aí, mais um bate-papo. Eu que agradeço, Edson, mais uma vez, né? A gente está nessa caminhada faz algumas semanas já, e cada semana é uma aula, né? A gente aprende muito. Exato. E agradecer faz um mês já, mais ou menos. O Carlos. Faz um mês aí. O Carlos por disponibilizar esse tempo, né? Eu já conheço o Carlos há algum tempo, ele já me auditou algumas vezes e o motivo de ter feito o convite para o Carlos é um dos auditores mais, em termos de ética e seriedade, que eu já conheci. Então, para a gente ter um papo com uma pessoa que realmente eu posso falar que é um auditor, que infelizmente a gente se depara de vez em quando com algumas pessoas que deixam a profissão um pouco desvalorizada, mas se todo mundo fosse da mesma ética e seriedade do Carlos, seria totalmente diferente. Então, um dos motivos de ter chamado de ter feito o convite é por isso. Agradecer, Carlos, mais uma vez. Poxa, obrigado, Paulinho. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Na verdade, o Paulinho é um excelente profissional. Eu auditei ele algumas vezes e aprendi com ele também. Tá? Ele faz bons trabalhos, porque quando a gente audita, a gente verifica diversos processos de sistema de gestão. A gente utiliza a norma comparando com o sistema de gestão da qualidade que a gente está auditando, né? E não tem dúvida nenhuma que a gente aprende na hora que está auditando. E com o Paulinho é um desses professores que a gente aprende, não tem dúvida nenhuma. Agradeço foi uma honra participar, tá? Fiquei muito feliz mesmo e estou à disposição aí de vocês. Obrigado. Na hora que precisar, estou por aí, tá certo? Beleza, Carlos. Muito obrigado. Muito bom. Agradeço também aos nossos seguidores que estiveram com a gente até agora, acompanhando, então, esse bate-papo de gestão de qualidade.